Bom dia, voltamos a mais uma aula sobre matemática financeira. Vamos falar hoje sobre juros compostos com o professor Marcos Luciano. Os juros compostos são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados, juros sobre juros. Esse tipo de juros, chamado também de capitalização acumulada, é muito utilizado nas transações comerciais e financeiras, sejam dívidas, empréstimos ou investimentos. A fórmula para calcular os juros compostos é dada por M igual C vezes 1 mais I elevado a T, onde M é o montante acumulado, C é o capital inicial, I é a taxa pré-fixada e T é o período de tempo que essa taxa é aplicada sobre o capital. Exemplo: quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 5.000 a taxa de 1% ao mês? O capital aqui é 5.000, a taxa é 1% ao mês, que pode ser convertida para 0,01, e o tempo da aplicação é de um semestre, que vamos converter em 6 meses. Observe que o tempo está em semestre, então devemos colocar em mês para ficar equivalente com a taxa. Pegando os dados da questão, nós podemos aplicar na fórmula, substituindo as letras pelos valores. O montante vai ser igual a 5.000, que é o capital, vezes 1 mais 0,01, que é a taxa, elevado a 6, que é o tempo de aplicação. O montante vai ser 5.000 vezes. Observe que eu resolvo primeiro o que está no parêntese, então 1 mais 0,01, 1,01 elevado a 6. Agora eu vou resolver a potência, vai ficar montante igual a 5.000 vezes 1,01 elevado a 6 é 1,0615. Tem mais números. Eu peguei as 4 casas decimais mais próximas da vírgula. Então, o montante multiplicando vai ser 5.307,50. Sendo assim, como está perguntando quantos de juros foi acumulado, eu preciso saber os juros. Esse é o montante, é a soma do capital com juros. Então, eu preciso fazer que os juros é o montante menos o capital aplicado. Então, os juros vai ser o montante de 5.307,50 menos o capital, que foi 5.000. Sendo assim, os juros fica equivalente a 307,50. Então, podemos dizer que rendeu R$ 307,50 em 6 meses, um capital de R$ 5.000 aplicado a 1% ao mês. No exemplo 2, se um capital de R$ 500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos, sob uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$ 800, qual será o valor da taxa mensal de juros? Nesse caso, precisamos saber qual a taxa de aplicação, né? E essa taxa ela é mensal. Como pelos dados da questão, nós temos que o capital é de R$ 500, o montante de R$ 800, o tempo de aplicação 4 meses e está perguntando qual a taxa. Sendo assim, podemos fazer com a mesma fórmula para calcular o valor de I. Então, substituindo o M por 800, o capital por 500, 1 mais I elevado ao tempo que foi de 4 meses. Teremos a seguinte organização. Como resolver isso aqui? Vamos, inicialmente, passar o 500 para dividir pelo 800, porque é uma multiplicação, ele passa dividindo. Fica 800 sobre 500 igual 1 mais I elevado a 4. Então, dividindo fica 1,6, 1 mais I igual a 1 mais I elevado a 4. Reorganizando, 1 mais I elevado a 4 igual a 1,6, eu só mudei a posição dos membros da equação para facilitar os cálculos, a incógnita aí fica antes da equação. Então, eu posso passar a raiz quarta, uma vez que a potência está elevando a 4. Então, a operação inversa é raiz quarta, fica 1 mais I igual a raiz quarta de 1,6. Sendo assim, eu tenho que 1 mais I é igual a 1,125, calculando essa raiz quarta de 1,6. I é igual a 1,25 menos 1, o 1 estava somando, passou subtraindo, e fica igual a 0,125, que multiplicando por 100 equivale a 12,5%.
a taxa é de 12,5% ao mês. Por hoje é só, pessoal.